Salve acelerados! Hoje eu vou te levar para dar um rolezão de moto comigo, numa moto que procura misturar uma praticidade de scooter, tem meio motor de carro, tem um comportamento que lembra Naked, mais um jeitão de aventureira. É claro que você já viu no título e na thumb que eu estou falando da crossover da Honda, a NC 750X, que passou por umas mudanças aí relevantes neste ano, por isso que eu escolhi ela para dar este rolezão neste vlog aqui do Acelerados e para falar para você se essa receita eclética que ela traz dá um bom caldo ou se esse caldo entorna. Eu vou falar tudo sobre ela aqui nesse vídeo, então se você curte moto e curte carro, já aproveita para se inscrever aqui no canal do Acelerados, deixa o seu like maroto aqui também e vem curtir esse rolezão de moto aqui comigo. Vou começar esse vídeo aqui falando sobre o preço da NC 750X, que está tabelada a R$ 49.700. Ô, saudade da época que esta moto aqui custava lá na casa dos seus 30, 35 mil reais. Lembra disso? Não faz tanto tempo assim, hein? Mas muita coisa mudou em um curto espaço de tempo, principalmente com preços de carros e de motos. Mas de qualquer maneira, esse preço aí de 49.700 é o preço tabelado. Para você tirar uma dessa aqui da concessionária, certamente você vai ter que desembolsar aí pelo menos uns 55 mil reais, eu imagino, porque inclui fretes e outras taxas mais. E eu falei no começo do vídeo que ela tinha passado aí por mudanças relevantes para a linha 2023, que foi apresentada este ano. Então eu vou fazer um geralzão da moto aqui antes do nosso rolê, falar quais foram as principais mudanças que ela teve e também as principais características desta moto com ela parada. Mas se você quiser ir direto para o rolezão, para minha opinião do comportamento dela, tem aqui no índice a parte certinha onde eu começo a rodar com a GoPro Zona no meu capacete. Aí você pode pular esta parte que eu falo com ela parada. Mas se você quiser ficar comigo, então bora lá conhecer mais essa moto de perto. Bom, vamos começar então das mudanças mais básicas que ela teve para essa linha 2023, que foi um novo formato dos faróis. O desenho do farol dela está um pouquinho diferente em relação ao do ano passado, mas continua sendo em LED, algo que ele já era. Agora, a grande novidade é que os piscas também são de LED. Esse pisca aqui é de LED e ele fica aceso o tempo inteiro, né? Quando você liga a moto, ele já acende. Tem gente que gosta, tem gente que acha isso meio estranho. Eu, particularmente, não me incomodo tanto com ter o pisca sempre aceso assim o tempo inteiro. Mas uma adição legal, além de o pisca ser de LED agora também, é que quando você faz uma frenagem de emergência na moto, ela tem aquele recurso ESS, que liga o pisca alerta quando você está fazendo uma frenagem mais forte, de repente acima de 50 km por hora, dependendo da força que você faz na frenagem, ela liga o pisca alerta para indicar que você está numa frenagem aí mais brusca e mais forte para quem estiver vindo atrás de você. O para-brisa também teve uma remodelagem nessa linha aqui, mas não mudou tanto assim em relação ao que era antes. E as carenagens também agora tem um novo formato aqui, essas peças de plástico que protegem o motor também tem algumas diferenças em relação ao que era antes, assim como na rabeta também tem algumas linhas diferentes em comparação com a linha anterior. Mas no aspecto geral da moto ela não mudou tanto assim, esse jeitão que ela já tinha desde sempre, né? Desde quando ela foi lançada, se não me engano, em 2015 aqui no mercado. Mas enfim, ela mantém o mesmo estilão, só com alguns retoques aí na carenagem e nas linhas das capas de plástico dela. Além dessas mudanças visuais, ela conta também com um novo chassi tubular, né? Aquele tipo Diamond tubular que ela sempre teve, mas ele passou por algumas melhorias de redução de peso, principalmente, novos posicionamentos ali internos. O motor também passou por uma redução de peso, enfim, ela foi perdendo pezinhos aqui e ali para chegar num peso seco de 197 quilos e num peso em ordem de marcha de 214 quilos. Isso significa que ela teve uma redução aí de 6 quilos em relação ao peso que ela tinha antes. Começando a falar das mudanças mais significativas que ela teve para essa linha, a gente tem a alteração da altura da suspensão dela. A suspensão continua sendo da Showa, mas agora ela tem essa tecnologia SDBV, que promete aí uma habilidade melhor aí para absorver
os impactos da pista. Eu vou falar melhor sobre isso quando eu estiver rodando com a moto, mas ela tem 41 milímetros de diâmetro e vocês podem perceber que ela não tem a configuração invertida como a linha da 500 teve agora. A 500, tanto a Naked quanto a 500X tem suspensão de garfo invertido agora na linha mais atual, mas a 750 continua com garfo telescópico normal mesmo, 41 milímetros de diâmetro aqui na frente, e atrás a gente continua com o sistema monochoque ProLink ali na balança, acho que tá dando para ver, com ajuste de pré-carga também. E a grande diferença, como eu falei, é que ela está mais baixa, porque o curso da suspensão, tanto da frente quanto da traseira, agora tem 120 milímetros, né? São 12 centímetros de curso de suspensão na frente e atrás, o que representa aí uma diminuição da altura dela, do curso da suspensão, de 30 milímetros, tanto na frente quanto atrás. Antes eram 153 milímetros o curso da suspensão dianteira, por exemplo, e o banco também agora ficou com 800 milímetros de altura do chão. Ela tem 80 centímetros, então, a altura do chão até o assento. Ficou mais baixa, então um pouco mais fácil para você se acomodar aqui na moto. Veja só que eu tenho 1,70, dá para ver meus pés, ó, estão completamente com as plantas do meu pé já tá encostada no chão, então isso facilita na hora de você subir e enfim, se acomodar na moto. Mesmo se você for um pouco mais baixinho, ela ficou 30 milímetros mais baixa agora a altura do banco nessa linha, então tá um pouquinho mais próxima do chão, mas eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, enfim, o que isso significa no comportamento da moto quando eu estiver andando com ela, mas por enquanto a informação tá aí. A NC 750 está um pouquinho mais baixa. Falando do motor agora dela, ela continua com o mesmo motor bicilíndrico paralelo que ela tinha antes, e aqui é o gancho que eu falei no começo, porque ela tem meio motor de carro, porque este motor de 745 cilindradas é basicamente metade de um motor 1.5 de um Honda Fit. Isso desde o começo, desde a concepção da moto, sempre foi metade de um motor do Fit, continua sendo assim, só que dessa vez este motor aqui ganhou uns cavalos a mais para essa última atualização da 750. Agora ela tem 58 cavalos e 7 kg de torque. Foram 4 cavalos a mais 4 cavalos de ganho em relação à linha anterior, e alguns gramas aí em relação ao torque, para ela passar um pouquinho dos 7 quilos. O motor também está com um posicionamento um pouquinho mais inclinado para frente, 62 graus, então é basicamente horizontal. Se a gente for perceber aqui no desenho, tá vendo como ele é bem deitadão, assim, quase um motor horizontal, boxer, né? Mentira, eu tô fazendo uma hipérbole aqui, mas só para destacar o quanto ele é bem inclinado. Um motor bicilíndrico com comando simples de válvula, são 4 válvulas por cilindro e refrigeração líquida. O fato desse motor da NC 750 ser meio motor de carro faz com que ele tenha esse torque elevado aí, inclusive perante algumas rivais da NC que são até significativamente mais potentes do que ela. Por exemplo, a recém-lançada Tiger Sport 660 é mais potente, a Kawasaki Versys também 650 é mais potente do que essa NC aqui, mas as duas têm um pouco menos torque, né? Cerca de 50 gramas de torque, talvez, a menos que elas têm em relação à NC 750, porque é um motor mais torcudo mesmo. E para essa linha, a Honda também fez um ajuste para que o motor pudesse girar a 500 rotações por minuto a mais em relação ao que ela tinha antes. Então hoje o corte de giro dela, o pico de potência na verdade, chega a 6.750 RPM, 500 rotações a mais do que tinha antes, porque era uma característica da moto, que eu vou falar melhor quando eu estiver andando, dela não ter essa velocidade final tão grande aí como outras motos têm, porque a potência dela acaba um pouco mais cedo por ter essa característica, essa concepção de ser um motor de carro originalmente. E outra novidade bem importante da NC foi que ela também tem uma versão equipada com câmbio DCT, Dual Clutch, dupla embreagem de 6 marchas. Essa aqui é a versão manual, vocês podem perceber pelo manete aqui de embreagem. Na versão DCT ela não tem este manete, porque as trocas de marcha são feitas de maneira automática pelo sistema de dupla embreagem. A versão DCT da NC parte aí de 60 mil reais, mas isso é preço de tabela, deve estar beirando aí quase 70 mil reais essa moto. Lembrando que a versão TCT vem importada do Japão, enquanto esta manual aqui é feita em Manaus.
E para completar, uma mudança bem relevante que ela teve para essa linha aqui também foi aqui no painel. Veja só o painel novo que ela traz, painel de LCD, mais completo, aqui também um pouco mais bonito que o anterior. Mas na verdade, o que é legal de falar é que ela tem agora acelerador eletrônico, drive-by-wire, né? Ou throttle-by-wire, no caso da sigla em inglês para motos. Ela tem um acelerador então que não tem nenhuma conexão física com a moto, e isso permite com que a Honda agora traga para a NC750 vários modos de condução, já que é tudo controlado eletronicamente. Reparem aqui nessa seção aqui do painel, isso aqui são os modos de condução que a NC agora traz. Por exemplo, nós temos o modo Standard, que é o padrão, tem o modo chuva, tem o modo User, que você pode configurar da maneira que você quiser, e o modo Sport. O que muda, né, para a gente entrar em detalhes aqui? Vocês estão vendo essas letras, né, T, P e EB. T é o controle de tração eletrônico que ela tem também. Você pode configurar na opção User, por exemplo, você pode deixar sem controle de tração, desligar ele completamente, ou deixar nesse terceiro nível como está aqui, que aí ele vai ficar mais atuante, ele vai intervir mais na sua tocada. Na opção Rain, por exemplo, a gente tem esse controle de tração mais, né, no nível máximo de intervenção, enquanto o P de potência, que é a entrega de potência que o acelerador traz para você, tá bem menor, ou seja, um acelerador com um comportamento bem mais suave, assim como o ECB, que seria Energy Braking, né, que é o freio motor, também na sua opção bem mais fraca, né, um freio motor menos atuante para você que está na chuva, precisa da moto um pouco mais controlada na tua mão. Mas se você vir aqui para o modo Standard, aí fica tudo no nível 2, para você ter uma moto que, enfim, para qualquer situação ela vai ter um comportamento razoável aqui para você, né? Se você precisar de potência vai ter, freio motor, controle de tração, tá tudo lá no nível 2 ligado. Ou você pode ir para o modo Sport também, que daí é o nível 1 de controle de tração, ainda ligado, mas um nível mais baixo. E aqui a gente tem a potência toda entregue, ou seja, o acelerador fica bem mais sensível à entrega de potência assim que você torce o cabo, entre aspas, né, que não tem cabo, mas enfim. E o freio motor também fica mais atuante, né? Quando você solta o acelerador, a moto te ajuda a frear. Se você estiver entrando numa curva um pouco mais atacado, você tem o poder de frenagem tanto dos freios quanto do freio motor também. E aí, para dar mais um rolê aqui no painel, ó, a gente vem nesse opção aqui, nesse botão Mode, para você ir navegando pelo computador de bordo, por exemplo, e aí as setinhas vão atuando em diferentes menus que a gente tem aqui, né? Por exemplo, o controle de bordo está aqui, ó, enfim, é a trip que a gente já conhece, né? Trip A, trip B, tá aqui tudo marcando. Se eu apertar Mode de novo, ele vem aqui para a seção que é o relógio, o consumo de combustível, velocidade média que eu obtive na minha trip, enfim, os controles que a gente já está mais acostumado. Agora, o que é interessante de falar desse painel aqui é que ele tem um nível de personalização bastante abrangente, né? Não sei se dá para ver aqui por causa do sol. Tem essa luzinha colorida aqui, você pode configurar ela para diversas opções, diversas funcionalidades que você queira atribuir para essa luzinha aqui. Por exemplo, no caso que eu escolhi para o meu rolê aqui com a NC, essa luzinha está indicando o modo de condução, ó. Tá vendo que ela muda de cor? Tá no modo Standard, né? No modo padrão ela tá no roxo, no modo Rain ela vai para um azul ciano ali, o User ela tem um azul um pouco mais forte e o Sport é um pouco vermelho. Mas ela também serve como Shift Light para você trocar de marcha, por exemplo. Ela pode indicar aqui o momento que você faz isso. Eu, inclusive, posso até, ó, se eu apertar esses dois botões juntos aqui, tá vendo que aparece ajuste aqui, né? A gente pode escolher, ó, Line, por exemplo. Se eu escolher esse mode, o contragiros dela, eu posso configurar para em que momento eu quero que a moto me indique a troca de marcha. Então, por exemplo, se o pico de potência chega em 6.750 RPM, eu posso deixar mais ou menos nessa faixa aqui de rotação para essa luz aqui começar a piscar toda vez que eu atingir essa rotação de marcha. E aí eu venho aqui e aperto o Mode. E aí aqui eu posso configurar a partir de quando o Shift Light começa já a piscar para me avisar que eu preciso trocar de marcha. Então, se eu quero uma intervenção um pouco mais cedo ou se eu quero uma intervenção mais no limite do Shift Light mesmo, eu posso configurar isso. E tem uma série de outras configurações também que dá para fazer aqui no painel para atribuir com essa luzinha
Inclusive, ela pode ser um indicador de consumo de combustível também. Se você colocar ela para uma função eco, ela pode ficar azul ou verde, dependendo da sua tocada, para te indicar se você está sendo parcimonioso ou não com o seu combustível. E, bom, agora que a gente já falou do painel, uma última novidade que a gente tem aqui da NC é essa parte que de fato traz a moto, assim, isso aqui faz toda a diferença para NC, é algo que poderia se espalhar para mais projetos de motos por aí, porque a gente tem, o que eu falei no começo, a praticidade de uma scooter praticamente numa moto estradeira dessa 750, porque aqui, onde seria o tanque de combustível nas motos convencionais, a gente tem este baú que cabe até um capacete integral, que a Honda diz, né? Para, enfim, ele fechadinho, você consegue colocar aqui, fechar e pronto, você tem o seu capacete, não precisa ficar levando ele na mão, ou então sacola de mercado, qualquer coisa que você queira colocar aqui, você consegue. E esse compartimento aqui ainda teve 1 litro a mais de volume nessa linha 2023, então nós temos 23 litros de capacidade, antes eram 22, ou seja, ganhou 1 litro ainda de capacidade para você colocar alguma coisa aqui. Isso faz toda a diferença no dia a dia, assim, em termos de praticidade. É muito bom ter esse recurso, e aí é só simplesmente você vem aqui, coloca a chave, gira para sua direita e abre aqui normalmente. E se você está curioso para saber onde é o tanque de combustível, fica aqui, ó, o bocal, né? Você abre aqui o bocal, coloca o seu combustível embaixo do assento do garupa. Para fechar, você levanta este cabo aqui. Opa, deixa eu fazer tudo com uma mão que é um pouquinho mais difícil, mas ó, eita, agora vai. Tem o cabo, e aí você fecha o bocal e o tanque de combustível ele fica aqui nessa seção um pouco mais embaixo, né, do seu banco do motorista. E é por isso que o motor que eu falei no começo, que ele é tão inclinadão, é justamente para você ter espaço aqui para esse compartimento de carga. Realmente eu queria que mais motos tivessem esse tipo de recurso, porque facilita bastante para o dia a dia. Para fechar esse geralzão aqui da NC, antes de começar o meu rolezão com ela, só para constar, os freios não mudaram, então nós temos freios a disco aqui na frente, mas disco simples. Também, se você quiser comparar, por exemplo, com a atualização da 500X, que ganhou disco duplo aqui na frente, a NC continua com disco simples aqui de 320 milímetros de diâmetro na frente, e disco simples aqui também atrás, de 240 milímetros de diâmetro. Os dois freios têm ABS, obviamente, e os pneus também não mudaram. Eles continuam 17 polegadas na frente e atrás, sendo que as medidas do pneu dianteiro são 120 de largura e 70 de perfil, e ali atrás é 160 e 60. Aí as medidas do pneu e dos freios, mas nessa parte não houve muitas mudanças não na NC. Bom, agora que eu já dei o geralzão aqui na NC 750, no que mudou e o que ficou mais legal nessa moto, acho que tá na hora de eu colocar meu capacete, jaqueta e luva e bora dar um rolezinho com ela para falar como é que é o comportamento dessa moto andando. Bora! Agora sim, já em cima da NC 750, vamos pro nosso rolezinho. Não sei se dá para pegar o som do motor aqui da moto, que eu tô de microfone, mas vamos nessa. Bom, é o seguinte, primeiro comentário que eu preciso fazer sobre a NC 750, com certeza, é a embreagem dela, que é uma manteiga. Eu falo isso porque ela tem aquele recurso, né, uma embreagem do tipo deslizante, multidisco e tudo mais. Só que a Honda disse que fez uma série de ajustes e aprimoramentos no acionamento da embreagem, e agora você precisa de 20% menos de esforço para acionar o manete para fazer suas trocas de marcha. Então ela ficou ainda mais macia de acionar, o que é muito bom para você que, por exemplo, tem uma dessa moto aqui como única moto e você usa também no dia a dia, no trânsito, por exemplo, na cidade. Ela fica bem mais confortável para você usar e fazer suas reduções e trocas de marcha, de mais, enfim, em maior quantidade ao longo do seu uso com a moto, porque ela fica mais confortável. Então isso é um outro aprimoramento da NC 750 nessa linha aqui que eu já queria falar de primeira. A segunda característica que eu preciso falar da NC 750
enquanto a gente vai aquecendo aqui os motores, é o seguinte, aquela receita toda que eu falei no começo, que ela mistura, né, vários tipos de motos diferentes, porque ela é uma crossover. Então, aqui a gente tem uma postura que lembra bastante aquelas motos maiores e estradeiras, né, tipo Big Trail, vai, porque eu tô com as costas um pouco mais retas aqui na minha postura, braços mais para esticados do que para flexionados, né, eles estão bem levemente flexionados só, eu tenho 1,70 m, então eu fico com o braço bem reto aqui para guiar a moto, que é uma posição um pouco mais confortável, mas para ela ser de fato, sei lá, uma aventureira estradeira, eu gostaria que o guidão fosse um pouquinho mais alto. É um guidão largo, né, para que se enquadra nesse propósito de ser estradeira e tudo mais, mas eu acho que se eu tivesse uma posição aqui de guiar, eu ficaria um pouco mais confortável para fazer viagens mais longas, mas isso não significa que ela é desconfortável de maneira alguma, é só uma melhoria que eu acho que viria a calhar para ela ter um guidão um pouco mais alto, mas é porque ela vai misturando vários estilos, né? Por exemplo, aquele comportamento de naked que eu falei no começo do vídeo, que se você já tá me xingando nos comentários, calma que eu explico. É o seguinte, como ela ficou mais baixa nessa linha 2023, então ela está mais perto do chão, você está um pouquinho mais inclinado também, porque a suspensão ficou mais baixa, e a gente tem aqui uma suspensão que ela copia bastante as imperfeições do piso, né? Eu tenho uma referência mais fresca na minha memória, que é a CB500F, que é uma nakedzinha, e o comportamento de suspensão da naked e dessa daqui, eles são bem similares, no sentido de copiar bastante o piso, ter uma tocada um pouco mais firme, né, um pouco mais rígida para você, que é ótimo para te dar estabilidade, para te dar mais confiança na hora de você acelerar mais e entrar numa curva um pouco mais rápido de repente. Só que pensando numa moto mais versátil, que pode encarar qualquer terreno, esse comportamento da suspensão dela não joga tanto a favor de uma proposta mais aventureira de repente, né? Como, sei lá, a 500X é um pouquinho mais preparada. Até porque a gente tem aqui uma moto que ela tem um entre-eixos avantajado, né? São 1,52 m de distância entre eixos, ela tem um trail aí de 110 mm, 27 graus de ângulo de caster, ou seja, é uma moto um pouco com a roda da frente um pouco mais afastada, né, da linha vertical imaginária que a gente tem aqui do caster, né? E um entre-eixos longo, um entre-eixos maior. Então, ela fica bem mais confortável andando em linha reta e em curvas mais suaves, é onde a NC750 se mostra aí realmente uma moto muito bem acertada. Agora, para você ficar trocando de direção toda hora, né, fazer curvas um pouco mais fechadas e mais rápidas, o balanço dela não é exatamente para isso. São 8 centímetros a mais do que uma 500X, por exemplo. E eu estou buscando a 500X tanto assim porque eu tive uma 500X, fui proprietário de uma, então eu consigo falar um pouco melhor do comportamento dela e comparar as duas, que são próximas ali, né, relativamente em termos de proposta. Mas claramente a NC750 é um pouco mais voltada para essa vida num asfalto mais liso, devido ao comportamento da suspensão e o fato dela ser a moto um pouco mais longa, né? Então, na hora de você trocar de lado, né, fazer essa transferência de peso de uma curva para outra, você não tem aí a mesma agilidade de uma 500X, que é uma moto um pouquinho menor. E a 750 também ela tem um vão livre menor, né? São 14 centímetros de vão livre que ela tem, em comparação com 19 da 500X. Então, que é mais um argumento, né, para você saber que a 750, embora tenha X no nome, ela gosta mais de um asfalto, né? Eu acho que esse é o comportamento, o habitat que ela se dá melhor. Mas agora vamos falar um pouquinho do motor dela. Aproveitar esse trecho aqui para dar uma esticadinha. Ó, não sei se dá para ver o shift light ali, ó. São 58 cavalos, com certeza é uma cavalaria aí, uma potência que não vai deixar ninguém insatisfeito, mas também, como eu falei antes,
não é tão potente quanto a Tiger 660, nem quanto a Versys, né? Ela só tem mais torque. O que esse torque ajuda? Ajuda você ter marchas menores, um pouco mais, com um punch um pouco melhor. Já que essa moto não é tão arisca, ela tem um comportamento para ser um pouco mais suave e linear. A Honda até disse que encurtou a primeira, segunda e terceira marchas dessa moto aqui, justamente para tentar dar um pouco mais de punch para ela, mas ainda assim são marchas longas, né? Ó, vou levar aqui a segunda marcha, vamos ver. Eu posso ficar andando em segunda marcha ad eterno aqui, porque mesmo ela tendo sido encurtada um pouco a mais, ela aceita, né, velocidades maiores com essas marchas iniciais, assim, porque é uma característica dessa moto e ela tem muito torque, né, então a curva de torque dela faz com que essas marchas, mesmo sendo mais curtas, você consiga ter utilizar uma faixa de utilização delas um pouco maior, o que é agradável para você não ficar tendo que trocar de marcha toda hora, assim, né. Mas ó, terceira marcha, você dá uma manopla aqui, ela vai responder bem, né? Ela vai responder bem. Mas ela é bem gostosa de guiar, essa moto. Ela é muito confortável. Assim, nesse cenário que eu tô aqui agora, por exemplo, realmente dá pra ir até o Ushuaia aqui. Não numa pernada só, obviamente, mas enfim. Se ela tivesse o guidão um pouquinho mais alto, para ficar com as costas um pouco mais eretas, assim, eu acho que ela encarnaria ainda melhor esse espírito mais... esse espírito mais de estradeira, sabe? Acho que falta pouco para isso. Se você está procurando uma moto, não, eu quero uma moto com comportamento mais ágil e tal, com um punchzinho, mas assim, na 750, não sei se vai atender exatamente esse anseio, mas assim, é uma moto muito fácil de guiar, né? Essa escola Honda aqui é muito fácil para você se acostumar com a ciclística da moto e ganhar confiança rápido com ela. Vamos dar uma puxada aqui com ela nesse trecho e dar uma freada um pouco mais forte lá em cima depois, vamos ver. Ó, cortei o giro aqui. E se você dá uma freada mais forte. Nossa, ela aceita muito bem a frenagem, embora ela tenha um disco só na frente, né? O poder de frenagem dela é muito bom. A moto não mergulha tanto, freia em linha reta, que é tudo que você mais quer freando uma moto, que ela fique em linha reta e não mergulhe tanto. É tudo que você quer de um sistema de frenagem de uma moto para te dar confiança. E essa aqui, a NC750, vai te entregar exatamente isso. Alguém pode comentar que ela poderia ter suspensão de garfo invertida e tudo mais, que nem a linha 500, que é uma linha, né, em tese menor, né, seria, entre aspas, menos sofisticada por ser menor, mas é uma questão de projeto, né, é justamente isso. Para a proposta da NC750, que é justamente você ser uma estradeira de rodovia, asfalto liso e curvas mais suaves, não necessariamente você precisa de uma suspensão de garfo invertido só para ter ainda mais rigidez para a moto. Enfim, eu acho que como ela vai ser mais suave no comportamento em geral, você fica mais numa boa. Não sei se seria algo obrigatório ela ter para falar que ela avançou, né? Diferente da linha 500, que aí sim quer ter um pouquinho mais de agilidade, quer ter um pouquinho mais de punch, um pouquinho mais de emoção do que essa 750 aqui. Então acho que faz mais sentido, padrão para pensar, faz mais sentido a 500 ter essa configuração upside down, né, invertido, do que a 750 talvez. Mas enfim, questão de projeto. Vou pegar de novo aquela estradinha tinha um pouquinho mais de curva, colocar no modo, vamos ver, alterar o modo de condução aqui da moto no painel. Vamos colocar no modo Sport para ver a alteração de comportamento que ela fica. Olha lá, a eletrônica realmente faz bastante diferença. Eu estou dando muito menos carga no acelerador para ter o mesmo tipo de desempenho
E quando eu solto o acelerador também eu sinto o freio motor mais atuante, que é o que eu estava falando, né, com a moto parada, né? Agora é tudo eletrônico, esses controles da NC750. E ó, ela fica mais permissiva mesmo nesse modo esporte. Dá pra ver que tem diferença no tempo de resposta que ela traz. Você precisa dar muito menos carga no acelerador para extrair mais desempenho dela. E era algo que estava faltando antes para essa moto, né? Essa complexidade eletrônica para te dar mais liberdade para escolher o comportamento dela. Obviamente que aqui tem que acelerar com cuidado, porque eu estou numa via pública, mas é só para dar umas esticadinhas para ver como é que ela consegue transformar, dar ainda mais, né, ter um pouco mais de punch em rotações menores, muito por conta do acelerador eletrônico que dá essa tocada mais arisca para ela. Mas também não é nada como se fosse uma linha MT da Yamaha, sabe? Mesmo se a gente pegar uma Kawasaki Versys, eu acho que tem um comportamento mais arisco, né? Aqui esse modo esporte é basicamente só um mapa eletrônico mesmo de aceleração para te dar mais resposta. Mas falando agora um pouco de consumo para você que está pensando nessa moto aqui, é o seguinte: eu, como estou fazendo esse teste aqui, andando que nem um louco desvairado, porque hora eu acelero, hora eu fico andando numa boa, eu estou fazendo média perto aí da casa dos 20 km por hora, 20 km por litro, perdão, 22, 23 km por litro quase. Mas se eu continuar andando desse jeito aqui, freando bruscamente, acelerando de uma vez, claro que esse consumo vai piorar, mas eu acho que em termos de vida real, você pode esperar aí um consumo no dia a dia nessa casa de entre 20 e 23 km por litro, se você quiser dar umas puxadinhas de leve e tudo mais. Mas se você tiver um punho bem manso, dá para você ter médias aí de 25 km por litro, até mais do que isso. Principalmente em estrada, aí dá para chegar a 30 km por litro, o que é muito interessante para uma moto de 745 cilindradas de 58 cavalos, né? É bastante interessante esse consumo dela, então é um ponto positivo que ela tem. O que ela fica devendo é um piloto automático, ela não tem essa tecnologia. Acho que para uma moto que tem essa vocação para viajar faz falta, né? A Honda poderia ter feito essa inclusão nessa atualização da NC750, mas ficou faltando aí um piloto automático para ela. Mas é isso, eu acho que, para resumir aqui uma conclusão, a NC750 é uma moto muito fácil de guiar, bem dócil e amigável como a maioria das motos da Honda. Ela só não é tão versátil quanto talvez você possa imaginar que ela seja, por causa do nome, por ela ser vendida naquela linha Adventure do site da Honda. Ela definitivamente é uma moto que se comporta melhor no asfalto, e principalmente no asfalto liso e reto. Ela faz de tudo um pouco, sim, mas ela se dá melhor em asfalto liso e reto, não é tão ágil quanto outras motos parecidas com ela de outras marcas, ou mesmo comparando com a 500X, que também tem mais ou menos uma proposta aí relativamente parecida com essa daqui. Beleza? Acho que é isso para esse rolê. Espero que vocês tenham curtido aqui este vlog com a 750. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa moto, o que ficou faltando de eu mostrar para vocês, falar para vocês, e quais outras motos vocês querem ver aqui no Acelerados comigo, dando esse rolezinho um pouco mais calmo, mostrando mais detalhes da moto parada, também mais detalhes da moto andando. Deixa aqui nos comentários tudo que você achou, se inscreva no canal do Acelerados também, e deixa o like maroto antes de sair o vídeo aí, beleza? Valeu!